Baki Hanma, um artista marcial de 18 anos, tem problemas com o pai mais complexos que física quântica. Yujiro Hanma, o homem mais forte do mundo, queria que Baki fosse como ele, o que enlouqueceu Emi, a mãe de Baki, que o submeteu a um treinamento infernal. Aos 15 anos, Baki desafiou Yujiro, perdeu e o amor de sua mãe despertou, levando-a a sacrificar sua vida para tentar salvá-lo de seu marido. Esse momento mudou Baki, que dedicou a vida a ser forte para vingar sua mãe vencendo seu pai. Ele já derrotou alguns dos maiores lutadores do mundo. Agora, é o aluno do ensino médio mais forte que quer derrotar, mas também respeita seu pai por sua força. Contudo, desta vez, seu oponente será alguém inesperado. Um dia, após o exercício diário de Baki, o capitão Stridum, herói de guerra e amigo de Yujiro, contou que a criatura mais forte da história foi descoberta. Era um homem primitivo, macho alfa, preservado em Salgema caçando um T-Rex. Os mineiros que o acharam ficaram apavorados e o levaram para a loja de luxo Einstein, que tentou reviver o homem chamado Pickle, de Shits and Gables, acho. Os cientistas tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso. Certa noite, um dos cientistas decidiu comer um bife de T-Rex, o que fez Pickles se levantar e seguir o cheiro até encontrar o cientista, que ficou apavorado com a fera. O cientista pegou sua arma da gaveta e disparou um tiro de advertência nos pés de Pickles, que pulou e surgiu atrás dele, mas acabou levando um tiro no estômago. Mas 3 tiros de 9 mm não fizeram nada contra o abdômen de um humano da Era Jurássica. Ele ficou furioso com o pequeno sangramento e lançou as balas no cientista, acertando seu ombro. O cientista correu para o depósito do T-Rex, trancou o homem primitivo lá e chamou a polícia por reforços. O falso Einstein disse que precisavam de mais homens contra o monstro e pediu apoio militar. O chefe de polícia percebeu que Einstein estava certo quando Pickle quebrou a parede de concreto ao lado deles e saiu. Enfurecido, ele correu para o carro da polícia e o lançou contra outro, destruindo toda a força policial. Os militares foram chamados e decidiram testar a nova armadura mecânica contra Pickle. O soldado que a dirigia avançou, mas Pickle a atacou e parou com força. O soldado Mecha ativou a furadeira, mas o Homem das Cavernas destruiu sua armadura à prova de RPG com um soco, aterrorizando o homem dentro. Ele atacou o pescoço do Homem das Cavernas para se salvar. Furioso, os militares perceberam que não podiam lidar com ele, então chamaram tanques e helicópteros. Mas só Stridum impediu Pickle, entendendo como ele se sentia. Ele tirou as roupas e se sentou diante de Pickle, que entendeu o gesto e achou que ele estava bem. Não queria machucar. O capitão Stridum prometeu levá-lo ao Japão, onde havia animais modernos como ele. Stridum mostra a Baki notícias da chegada de Pickle ao Japão. Ao vê-lo na transmissão ao vivo, o garoto sua, percebendo que o Homem das Cavernas era muito forte. Ele está em uma instalação segura, e os guerreiros mais fortes do mundo são atraídos por ele como cachorros para uma fogueira. Um deles é o segundo maior mestre de Kung Fu da China, que salvou a vida de Baki, Hetsukayo. Ele se esgueira pela cerca elétrica e segue um guarda em patrulha. Como uma sombra, entra nas instalações e vê que o portão está aberto e um estranho mestre de karatê já está lá. Mas ambos se chocam ao ver que Doppo Orochi, o maior mestre de karatê do mundo, já estava escondido na estátua de dinossauro. Do tanque de água emerge Jack Hanma, irmão de Beck por parte de pai, que usou drogas e fez cirurgias para ficar mais forte. Ele tem os mesmos problemas paternos que seu meio-irmão. Outro homem quebra a parede. É Katsumi, filho adotivo de Doppo, um gênio, mas ainda um aspirante que se acha no clube dos guerreiros. Há também Guki Shibukawa, um pequeno mestre de Aikido, e Jaku, o mestre de Kung Fu e pregador entre eles. Todos estão aqui para provar o gosto de Pickle, mas ele dorme tranquilamente e Jack chuta seu ninho para acordá-lo. O Homem das Cavernas acorda só para ir ao banheiro à meia-noite e solta água suficiente para apagar um incêndio. Enquanto todos se esgueiravam, Yujiro foi direto ao portão, e sua aura era tão intensa que fez os guardas brigarem entre si para que ele não os derrotasse. Depois de detê-los, ele cortou a fechadura com um golpe de karatê e entrou na instalação segura como se fosse o dono. Dá as boas-vindas a Pickle no futuro, e enquanto Katsumi provoca, Yujiro diz que ninguém gosta de estar perto dele, nem mesmo seu pai. Como todo homem inseguro, ele tenta atacar o oponente. Yujiro bloqueia seu soco patético, desvia do chute, e nesse instante, tira os cadarços dos tênis, mostrando que é mais rápido que o Flash. Ele lança os cadarços no rosto do aspirante e entra no local sem chave, indo direto ao vidro à prova de balas e quebrando-o com o rosto. Por um instante, seu rosto me lembrou meu ex sem maquiagem. Ele cumprimenta Pickle com um soco, e ao tocar Pickle, ele vê um T-Rex com a boca aberta em Yujiro. Pickle sorri tentando empurrá-lo,
mas Yujiro o derruba. Quando o Homem das Cavernas se levanta, o comandante militar da área anuncia a saída de Yujiro, que age como fã antes de pedir que deixe Piccolo em paz, pois ele é um tesouro cultural para a Terra. Yujiro gosta de quem conhece seu lugar e concorda em sair com os outros lutadores, sendo deixados em um local distante. Sozinho, Piccolo só pensa em como Yujiro o virou e como nenhum inimigo anterior conseguiu isso. Isso o deixa curioso e feliz. Baki é o único cara forte que não tem planos de lutar contra Piccolo, já que não sente vontade de provar que é o mais forte. No entanto, ele vai à demonstração de Hetsu, onde Hetsu mostra aos alunos sua precisão incrível, quebrando apenas os blocos que deve quebrar, mesmo quando todos estão colocados lado a lado. Baki aplaude e pede a Hetsu que lhe ensine Kung Fu. Mas Hetsu se recusa, dizendo que não está mais interessado nele ou em qualquer outra pessoa, pois já fez isso antes. Hetsu está apaixonado por Piccolo desde que o viu no noticiário, e pensa em lutar com ele sempre. Enquanto isso, Piccolo está na arena de Tokugawa, respeitado organizador dos maiores torneios de luta do mundo. Fake Einstein e Stridham trouxeram Piccolo porque ele não comia há um mês, e por orgulho de guerreiro, não comeria algo que não resistisse. Trouxeram touros, ursos e leões para lutar, mas fugiram. Então trouxeram um tigre siberiano gigante, faminto e no auge. O tigre não fugiu, e Piccolo enfrentou-o enquanto corriam um para o outro. O humano venceu quebrando a espinha do tigre ao abraçá-lo, e depois comeram. A notícia de que matou e comeu um animal em extinção se espalhou rápido, e Hetsu foi direto para Tokugawa. Ele se levantou e percebeu que não pôde igualar a força bruta, então dominará com técnica. Para lutar contra o macho alfa, Hetsu se ofereceu como alimento se perdesse. Tokugawa não gostou, mas não resistiu à ideia de uma luta emocionante. Preparativos são feitos, e Fake Einstein não está convencido, mesmo quando Stridham e Tokugawa dizem que o mestre de Kung Fu não perderá facilmente. Piccolo dorme no centro da arena sem preocupação e desperta ao sentir alguém forte ao se aproximar. Ele se levanta, olha em volta, e quando Hetsu entra na arena, o Homem das Cavernas assume postura de luta, vendo-o como ameaça. Hetsu sabe que pode ser sua última luta e está pronto para dar tudo. Ele entra na zona de Piccolo, onde um tapa o arrasta pelo chão até a cerca de madeira. Ele se levanta e percebe que não igualará a força bruta de Piccolo, então o dominará com técnica. Piccolo corre em sua direção, e Hetsu chuta seu rosto, chicoteia-o com o rabo de cavalo e o derruba chutando suas pernas, finalizando com um chute nos olhos. Piccolo cai e chora, mas ao se levantar, Hetsu elogia sua robustez. Ele ataca novamente, desviando de seus golpes e acertando-o com o combo de 6 golpes no queixo. O Rattler cerebral, achando que Piccolo deve ter sofrido muitas concussões, agora. Mas ele nem é afetado por isso, e de repente, acerta a cabeça de Hetsu, causando as concussões de que falava. Enquanto Hetsu está atordoado, Piccolo o agarra, morde seu ombro e o mastiga enquanto ele chora. O mestre de Kung Fu dá um chute para trás e se solta, mas Piccolo o pega de novo e morde novamente. Hetsu percebe que seus socos não afetam o oponente e que seu ombro está muito danificado. Ele tira os sapatos pesados que limitam seus chutes e acerta um chute na cabeça de Piccolo, mas só o arranha com suas garras. Hetsu percebe que suas artes marciais perderam a força primitiva e decide não usá-las. Então, abandona as artes marciais e chora enquanto corre para Piccolo com um soco de moinho de vento. Isso não causa danos, mas Piccolo fica confuso, pois é um estilo feminino, e ele acha que não vale a pena lutar com Hetsu agora. Mas seu corpo age instintivamente e Piccolo bloqueia. Hetsu se surpreende porque decidiu abandonar as artes marciais, mas quando Piccolo ataca, seu corpo reage sozinho usando as técnicas que aprendeu. Então, ele ouve a voz do seu eu ideal, que o abraça, dizendo que ele abandonou as artes marciais. Mas elas não o abandonaram. O eu ideal diz a Hetsu para esquecer seus pensamentos e confiar em si mesmo. E ele faz isso. Quando Piccolo vem para outra mordida, ele aplica outro chocalho cerebral e o esmagador de bolas. Hetsu desfere uma enxurrada de golpes em Piccolo, puxa seu cabelo com os dedos dos pés e bate seu rosto no joelho, aparentemente nocauteando o Homem das Cavernas. Hetsu se pergunta se venceu com o último ataque. E Tokugawa e Stridham acham que sim. Mas o falso Einstein diz que não, pois o chute não causou dano a Piccolo. Quando o pegaram, fizeram testes e viram que os ossos do pescoço dele eram grossos. O falso Einstein diz que essa estrutura só existe no pescoço de animais de 4 patas. Estima-se que Piccolo andou de 4 por muito tempo. Quando o Homem das Cavernas se levanta, está bem. Hetsu o ataca. Ele pula e se agacha como uma fera pronta para caçar. Com mais músculos que 3 gerações da minha família juntas. Piccolo se prepara para atacar Hetsu,
que assume sua posição, determinado a revidar. Pickle ataca em alta velocidade, mostrando o movimento que usava contra os dinossauros mais poderosos. Retsu planeja revidar com seu soco supersônico Mech. Mas a lança de Pickle o lança pela cerca de madeira e dentro do míssil, nocauteando-o, enquanto o Homem das Cavernas só tem um olho vermelho e nariz sangrando. Depois, ele chora ao caminhar para o jantar. E Tokugawa quer impedi-lo de comer Retsu. O falso Einstein pergunta se ele quer quebrar a promessa. Mas o velhinho corre para parar Pickle e tenta convencê-lo com palavras, mas leva um tapa como se fosse bola de tênis. Pickle chora antes de comer seus amigos, mas Fake Einstein seda o Homem das Cavernas, salvando Retsu por uma perna e um pouco do ombro. No hospital, Retsu se envergonha por não cumprir a promessa, e Baki o visita. O mestre de Kung Fu se envergonha por sua determinação vazia, mas Baki o anima, dizendo que seu valor está no caráter inquebrável, e Retsu agradece. Ele vê no dojo. Doppo recebe uma ligação de Tokugawa sobre a luta de Retsu e Pickle, e o resultado. Chocado, conversa com seu filho Katsumi, que fica furioso por serem subestimados pelo Homem das Cavernas. Pela primeira vez, Doppo percebe que seu filho mimado está evoluindo. Enquanto isso, Pickle está na cidade, escondido em um depósito de lixo, rouba roupas de um homem do seu tamanho e sai, onde tudo o confunde e leva a uma identidade: crise. Ele está com fome, pois não comeu desde os quilos de carne da perna de Retsu, e admira o mestre de Kung Fu por sua coragem apesar da pouca força. Pickle está perdido em pensamentos ao atravessar a rua, encontra o grande caminhão Kun, e se torna o único a derrotá-lo. Ele é jogado fora, mas recupera-se. Ele amassou o caminhão, e quando o motorista vem vê-lo, ele se levanta, corre e esmaga o caminhão com sua força intensa. Momentum. Ele agarra o caminhão, levanta-o para se vingar das vítimas do Truck Kun e puxa o volante. Depois, esmaga o container e encontra carne dentro. Pickle começa a comer um porco inteiro, achando que era a carne das bestas mecânicas que derrotou. Enquanto isso, Katsumi só pensa nas palavras de Yujiro sobre não ser qualificado, e concorda enquanto faz buracos em um tambor de ferro. Ele foi nomeado diretor da escola de karatê, mas sabe que não é tão bom quanto seu pai. Para ter uma conquista própria, decide lutar contra Pickle. Informou seus colegas sobre a vingança por Retsu, um de seus professores, e um deles encontrou Pickle em uma área de luz vermelha. Katsumi se anima com a notícia, e antes de enfrentar o homem primitivo, derrota seu pai com um golpe ilegal. Como ele não queria lutar, os artistas de karatê cercaram Pickle para levá-lo. Mas Hanayama, um chefe da Yakuza com um coração tão grande quanto seu corpo, os impede. E o mestre de karatê só pode pedir para ele recuar. Um lacaio do gangster aponta uma faca, mas ele derruba o homem, e a faca é pega pelas montanhas de músculos. Eles seguram a faca tão forte que ela quebra. Pickle dá um tapa em Hanayama, que voa. O lacaio ataca o Homem das Cavernas, mas ele pega sua mão e transforma os ossos em cogumelos. O caribenho tenta impedi-lo, mas é derrubado com um tapa. Hanayama se levanta, e Pickle, surpreso, corre para ele. O chefe da máfia o impede, e o Homem das Cavernas percebe que ele é tão forte quanto o Triceratops. Hanayama o empurra de volta, não só com sua força imensa, que vem não apenas de seu físico, mas também de seu caráter e força mental. Pickle fica feliz por lutar contra alguém tão forte, mas Hanayama não planeja isso, pois reserva-se para seu amigo Baki, com quem já lutou e perdeu. Baki agradece ao chefe da Yakuza e admira a beleza de Pickle, cujo corpo foi aperfeiçoado para o combate. Enquanto os alunos e espectadores assistem como o aluno mais forte do ensino médio reagiria à criatura mais forte, Baki apenas diz que queria conhecer Pickle e pede desculpas por interrompê-lo. O Homem das Cavernas o convida a socá-lo, e quando Baki obedece, ele usa o mesmo movimento que Yujiro usou para virá-lo. Baki se surpreende ao se levantar, pois Pickle usou Aikido, que utiliza o impulso do inimigo, e ele se anima muito. O sangue Hanma desperta nele e domina seus sentidos quando chuta Pickle com força, mas depois se desculpa, dizendo que não queria machucá-lo. O Kegumon não está com raiva. Parece flertar com Baki e o convida para sua casa. Ele leva Baki de volta à arena e, percebendo suas intenções, se prepara para lutar. Mas Hanayama pergunta se ele tem certeza disso. Ele percebe o erro que estava cometendo. Baki agradece ao amigo por impedi-lo de fazer algo estúpido por instinto. Mas Pickle não quer que ele saia e o chuta, lançando-o para a arquibancada. Ele é nocauteado com esse golpe, e Pickle comemora dançando Fortnite. Enquanto isso, Katsumi fica aliviado por não precisar lutar com Pickle. Mas quando Retsu chega ao dojo para ensinar,
ele admite que a vingança era só uma desculpa. Ele queria lutar com alguém mais forte e não se importava em ganhar ou perder. Hetsu fica impressionado e decide ajudar em seu treino, lutando com ferimentos recentes. Hetsu ensina a Katsuhi sobre o soco Maki, dizendo que só um homem o dominou completamente. O grande mestre do Kung Fu. Eles assistem a vídeos de balas e chicotes em câmera lenta para ver o estrondo sônico ao ultrapassar a velocidade do som. Katsumi poderia acelerar seu soco por várias articulações, mas não foi o bastante para derrubar Piccolo. Ele quer incluir mais articulações, como a coluna e os dedos. Enquanto Hetsu elogia suas ideias, o mestre de Kung Fu, Kaku Kaiô, de 146 anos, o surpreende. Ele afirma já ter visto a demonstração, mas agora mostrará a eles um verdadeiro ataque supersônico. Ele pede a Hetsu que segure um ovo preso a um fio e o corte com um movimento tão rápido que ninguém consiga ver. Ele instrui Katsumi a imaginar que sua mão possui articulações ilimitadas, permitindo ataques ainda mais rápidos. O jovem mestre karatê tenta, e mesmo falhando no início, persiste até conseguir. Ele aprimora o ataque, a ponto de imaginar que seu corpo é todo de articulações, criando um estrondo sônico que quebra janelas na sala de treinamento. Baki ouviu o estrondo enquanto estava com Rumina, um valentão com quem fez amizade e atacou. Ele se prepara para treinar com sua técnica avançada de boxe de sombra, e Stridon pergunta quem era seu oponente. Baki entra em meditação de luta, onde sua imaginação e espírito trazem qualquer inimigo que deseje, desta vez, um T-Rex. Katsumi liga para Kugawa para marcar uma luta com Piccolo, no estádio de beisebol às 6 da manhã. Enquanto corre, pronto para vencer ou morrer, Katsumi encontra sua mãe adotiva e depois a biológica, e as abraça, pois pode ser a última chance de vê-las. Ele pensa na sorte de ter duas mães enquanto vai lutar, e encontra Baki no corredor, que estava caído após a luta com o T-Rex imaginário. Com ciúmes, provoca Katsumi dizendo que teve sorte de ser o primeiro, mas ele o ignora e passa, encontrando Doppo, que diz para não esperar que seu pai limpe para ele. Ao entrar no estádio, uma onda de choque o atordoa, vinda dos socos dos 50 alunos da escola Karate, que se reuniram. Vieram cedo para aplaudir seu líder. Katsumi fica impressionado com o apoio e vai direto para onde Piccolo o espera para lutar, saltando do portão, pronto para atacá-lo. Num instante, Katsumi acerta seu queixo, peito, costelas, virilha e coxas, empurrando-o para trás. Mas Piccolo avança novamente, e o mestre do karaté o chuta com o Ball Crusher Pro Max, antes de acertar seu queixo com um chute no joelho. Mas tudo isso foi apenas uma massagem para o Homem das Cavernas, que revida com um chute devastador. Katsumi prevê e bloqueia, voando como uma bola. Ao se levantar, pensando na força do oponente e agradecendo aos pais, vê o sorriso de Piccolo sumir, pois agora ele o vê como comida. Katsumi lembra sua presa e assume postura de braços largos. Como Yujiro e todos os lutadores, os espectadores estão ansiosos para saber o que acontecerá agora. Piccolo se move primeiro, e logo depois, Katsumi o ataca com um soco MA perfeito. O Homem das Cavernas sente o impacto como o da cauda do T-Rex. O estrondo sônico silencia o estádio, e quando Piccolo cai de joelhos, o estádio aplaude. O Homem das Cavernas sentiu essa dor pela primeira vez. Enquanto Katsumi refletia sobre a eficácia de seu soco Mech, percebeu que usá-lo em algo mais difícil de atingir era complicado. Piccolo não teme perder a força do ovo, que também destruiria o punho do usuário. Ele não se importa em perder sua arma principal. Quando Piccolo se levanta e ataca de novo, ele aplica os princípios do soco do Mech com todo o corpo, chuta e soca o rosto dele, derrubando-o. Katsui então cai no chão com os punhos e um dos pés destruídos, pois o corpo humano não foi feito para permanecer intacto. Após cruzar a barreira do som, ele se esforçou na luta. Piccolo se levanta novamente e assume sua posição finalizadora para derrotar o oponente. O mestre de karatê vê os rostos chocados na arena, mas também se ergue, decidido a mostrar o golpe que ainda não usou. Atacado por Piccolo, ele aplica todo o seu conhecimento e força em um movimento final, chicoteando e explodindo o Homem das Cavernas. Para executar sua maior jogada, ele sacrificou o braço. Mesmo após perdê-lo, foi até o Piccolo inconsciente e declarou vitória. Com o estádio em alvoroço, ele agradeceu o apoio. De repente, sentiu Piccolo se mexer e o viu rolando no sono, sem perder a luta ou a consciência. Apenas foi descansar, certo da vitória, ao ver a condição do oponente, como ele faria, em sua época. Mas ao acordar, ele chora. E Katsumi percebe que o homem mais forte da história o reconheceu como digno de respeito e de ser comido. E também chora. Katsumi aceita sua derrota e destino, deixando Piccolo atacá-lo e pedindo para ser devorado.
Tokugawa não permite e já tem caçadores com armas tranquilizantes prontos para proteger o jovem mestre da cenoura. Mas antes que ele ordene atirar em Piccolo, Doppo se coloca na frente do velho, pedindo para parar os atiradores, ou ele terá que engolir seu punho. Ele quer que seu filho viva e morra com honra, cumprindo sua promessa ao homem das cavernas ajoelhado, mãos em oração. Essa era a reação humana instintiva diante do incompreensível e de emoções incontroláveis. Para honrar os esforços e sacrifícios do pequeno homem à sua frente, ele decide sair com o estômago vazio, pois seu coração estava cheio de emoções avassaladoras. Os médicos levam Katsumi embora, enquanto todos os alunos da Kurate se ajoelham em homenagem. No saguão, as pessoas importantes estão lá, orgulhosas da luta contra Piccolo, que chorava no porão após a luta infernal. O Katsumi, armado, acorda no hospital com uma perna só. Hetsu cuida dele com atenção, e eles comentam que a vitória na última batalha foi resultado dos esforços de todos que evoluíram tanto o Kung Fu quanto o Karate. Baki chega trazendo flores e afirma que ele ainda não saiu vitorioso. Hetsu fica irritado com essa declaração, mas Katsumi concorda, afirmando que já deu tudo de si e que agora é o momento de Baki prosseguir com a batalha e demonstrar suas habilidades. Baki pega as pétalas de rosa do buquê, esmaga para extrair o óleo essencial e passa no rosto de Katsumi. Ao aceitar enfrentar Piccolo, ele se prepara para a luta, mas falha ao tentar um treinamento de imagem imaginando Piccolo. Apesar de tê-lo visto em ação, talvez precise de cogumelos mágicos. Hetsu entra na sala de treinamento e diz que nem ele nem Katsumi poderiam dizer o que Piccolo realmente era porque eles não conseguiram mostrar sua verdadeira força. O Baki está no fundo do poço e ri loucamente, dizendo que não acredita que terá de enfrentar um cara incrivelmente forte. Ele decide lutar com ele no dia seguinte. Mas antes disso, seu irmão mais velho, Jack, já tomou a iniciativa. Piccolo se levanta e vê outro cara forte que veio brincar com ele, diferente dos dois anteriores. Ele é um sujeito direto que te acerta com um golpe forte, mas sem causar dano. Jack fica curioso com as presas de Piccolo e mostra seus dentes, fortes o bastante para morder um coco. Agora, ele quer competir em mordidas com o homem primitivo. Eles se lançam um ao outro e mostram o beijo mais intenso entre dois homens que não são gays. Tokugawa recebe a ligação de Baki sobre um confronto com Piccolo amanhã e relata o que estava acontecendo, repreendendo-o por chegar tarde demais. Ele entra em pânico correndo para a arena. Piccolo mostrou sua força mordendo o rosto de Jack, balançando-o e jogando-o com os músculos do pescoço. O homem das cavernas mastiga e engole o rosto de Jack, rindo como louco ao perder o primeiro round. Mas quando Piccolo ataca de novo, Jack o soca com força total, lançando-o pelos ares. Jack percebe que seu soco não afetou o inimigo, e o crânio grosso protegeu seu cérebro de... O golpe não causou dano, mas despertou Piccolo o bastante para atacar mortalmente o inimigo. Quando ele salta sobre Jack, Baki e Retsu veem-no ser jogado no telhado como uma bola de vôlei. Sabendo enfrentar um oponente mais poderoso, Jack se dopou com o mais forte intensificador de força e correu até Piccolo antes que ele se levantasse totalmente, batendo o rosto na arquibancada. Ele o levanta e joga na arena. Pula ao lado e pergunta se ele achava que os humanos evoluíram desde sua época. Ele chuta Piccolo no rosto, e quando cai, pisa nele antes de levantá-lo e pensar em tudo que fez para ganhar força, incluindo exercícios, doping e até cirurgia de alongamento ósseo. O homem das cavernas fica atônito, então Jack morde sua orelha e a cospe de volta. Piccolo percebe que o homem tirou parte de seu corpo e agora está cheio de raiva e ódio. Jack não para, corre para socá-lo de novo, mas não acerta Piccolo, que se esquiva e apenas um som de palmas é ouvido, com uma nuvem de poeira. Ele não se importa e chuta o homem das cavernas. Mas acontece o mesmo, e embora Piccolo pareça imóvel, ele se esquivou totalmente. Quando Jack vê a cerca quebrada atrás de Piccolo, percebe que o homem das cavernas não só se esquivou rapidamente, mas usou a cerca como mola, voltando ao lugar sem que ele notasse. Jack se impressiona com a diferença de habilidades e entende que enfrenta uma fera mais forte que dinossauros. Eles se chocam, e Jack dá o primeiro soco, mas Piccolo nem se move e o acerta com um bom e velho cérebro. Cascavel. Jack voa e Piccolo o ataca sem parar, sem deixá-lo tocar o chão, jogando-o com socos. Ele bate na cerca e a quebra. Ao ver seu inimigo derrotado, Piccolo faz sua dança da vitória. Mas então ele chora, e todos sabem o que isso significa. Piccolo vai até Jack, e Baki decide intervir para salvar seu irmão. O homem primitivo sente uma abelha assassina no homem derrotado e se afasta sem comê-lo. 190 milhões. 20 anos atrás, adolescente,
Piccolo enfrentou uma abelha incômoda pela primeira vez, e após derrotá-la com esforço, decidiu comê-la. Mas o ferrão e o veneno atingiram sua língua, pior que qualquer dor sentida naquele dia. Ele aprendeu que certas coisas não morrem mesmo quando mortas, e tinha certeza de que Jack era assim. Baki e Tokugawa estão curiosos sobre o que aconteceu, e Tokugawa, achando que Jack não poderia revidar inconsciente, comete o erro de tocá-lo. Num piscar de olhos, Jack o ataca com as duas mãos, usando um golpe planejado para esmagar o cérebro de Piccolo pelas orelhas. Mas como Tokugawa era bem mais baixo, foi poupado. Jack treinou seu corpo para isso caso fosse espancado. Era sua forma de dar o maior dedo do meio do mundo. Jack foi para o hospital, onde um médico gênio e artista marcial o tratou e falou com Tokugawa e o falso Einstein sobre pessoas extraordinárias, que ainda se movem mesmo inconscientes ou após a morte. Enquanto ele contava uma história verdadeira, a enfermeira correu até ele para dizer que Jack havia fugido. Ele foi direto para Piccolo, pediu desculpas por deixar a luta e, de repente, chutou seu rosto. Continuou chutando o Homem das Cavernas, que virou e começou a correr, não porque os chutes causassem dano, mas por medo do monstro louco à frente. Piccolo sabia que, pela lei da natureza, tudo para de se mover quando está morto. Mas Jack quebrou a regra e já tinha mostrado a prova antes, então fugiu assustado. Mas logo seu orgulho de guerreiro despertou, e em campo aberto, ele se virou para enfrentar o adversário de quem fugia. Com um soco, fez Jack girar como um ventilador, entrando em coma e perdendo 2 vezes no mesmo dia. Quando acordou no hospital, correu para ser derrotado pela 3ª vez. Mas seu irmão mais novo estava lá para impedi-lo. Jack não queria parar, mas Baki disse que ele estava acabado como guerreiro. Após derrotá-lo, Piccolo o carregou e amarrou no prédio mais alto para comê-lo. Mais tarde, Jack se sentiu humilhado ao saber que era apenas comida para Piccolo e chorou, percebendo que não tinha chance de lutar de novo. Agora, Baki quer lutar contra Piccolo antes de qualquer outro. Ele se senta na arena, esperando que Piccolo fique com fome. Mas não sabe que o falso Einstein alimentou Piccolo com carne de T-Rex, cultivada no laboratório. Piccolo não ficaria faminto. Quando a carne de T-Rex chega ao Homem das Cavernas, ele a compartilha com Baki. Percebe o problema, mas decide provocar Piccolo. Aproximando-se suavemente, ele golpeia e bate suavemente no rosto dele de forma condescendente. Isso fere o ego da fera, que furiosa salta sobre Baki, empurrando-o na arena. Ele diz que é a primeira vez que o homem primitivo lutará por orgulho, não por comida. Ele o chuta e acerta seu rosto com um chute circular poderoso, derrubando Piccolo. Retsu estava lá para ver o início da partida, e recapitulou o primeiro movimento de Hanayama e Tokugawa, que chegaram segundos atrasados. Enquanto Piccolo está no chão, Baki se prepara para a luta, colocando fita adesiva. Ele caminha até o oponente e chuta seu rosto com força, sem dar chance de recuperação. Pula e pisa nele repetidamente. Piccolo perde a confiança e corre, mas Baki o estrangula, pensando que essa batalha não era sobre matar ou comer, ganhar ou perder. Foi uma disputa de força e orgulho. Piccolo corre mais rápido que um cavalo, pula para a arquibancada e desce. Ele e Baki caem no chão, e Baki mal mantém a consciência, ainda em pé após a poeira abaixar. Nenhum amigo acredita em sua força. Piccolo toca seu ombro e Baki não reage. Mal se mantém em pé, após cair de 30 metros. Seus órgãos internos estão uma bagunça, ele mal respira. Quase vomita sangue e sente as pernas pesadas. Agia como se estivesse bem, mas Piccolo percebe sua condição e se arrepende de ser tão bruto. Ajoelha-se para orar, mas Baki afasta suas mãos. Seu orgulho fala mais alto quando seu oponente tenta orar. E ao gritar para não ser desprezado, percebe que não conseguia falar. Piccolo fica surpreso. Levanta-se e dá um soco em Baki da forma mais gentil para mostrar que não era perigoso. Ele diz que não o machucaria, então deveria brincar com ele. Esses socos suaves atingem Baki onde dói, e ele se culpa por ser fraco para lutar com Piccolo. Então, volta ao lugar de onde foi derrubado e pula para a arena, machucando-se de novo. Depois, ele se levanta e diz a Piccolo que não precisava de piedade. E o Homem das Cavernas não entende por que alguém se machucaria de propósito. De repente, Baki ataca e parece errar 3 vezes, mas Piccolo cai e todos ficam chocados. Ele se levanta, caminha em direção a Baki, mas perde o equilíbrio e cai de novo. Só Retsu tem ideia do que Baki fez. Ele diz que o crânio grosso de Piccolo não seria sacudido pelo golpe mais forte. Baki apenas raspou o queixo com a pele do punho. Essa técnica rara
enviava vibrações de alta frequência ao cérebro, não o choque usual. Baki acertou Pickle 3 vezes, o que deve ter sacudido seu cérebro o suficiente para afetar sua função. Pickle se levanta, confuso com a feitiçaria de Baki, e mesmo com o corpo tremendo, ele não recua. Ele suspeita que seu adversário possa mover o chão magicamente. Agora ele entende que a luta não será fácil. Baki ainda não se recuperou da primeira queda, e para ganhar tempo, opta por um golpe baixo em Pickle. Ele relaxa o corpo e avança em direção ao Homem das Cavernas, dando-lhe um tapa nas costas, fazendo-o gemer de dor e rolar no chão. Esse foi o golpe do chicote, eficaz contra qualquer oponente, de um bebê a Yujiro Hanma. O corpo era solto para dar um tapa doloroso, não importando onde atingisse, pois o alvo era a pele. Quando Baki bate em Pickle com esses tapas, ele grita de dor, e Hetsu explica o princípio a Hanayama e Tokibawa. Ele diz que essa arma é mais eficaz nas mãos femininas. O último sabe disso porque apanhou a vida toda. Baki dá outro tapa no Pickle, mas ele bloqueia e se defende. Então, entra em posição de ataque mortal, pronto para encerrar a luta. Em resposta, Baki muda seu estilo. Usa a técnica de Kung Fu imitando tigre, águia, louva-a-Deus, macaco e urso. Baki sabe que isso não basta para vencer Pickle, então decide imitar uma criatura que Pickle temeria: um Triceratops. O Homem das Cavernas fica chocado ao ver um inimigo feroz em um homem com metade do seu tamanho. Mas Baki ainda imita o estilo de um dinossauro voador, o Pteranodon, e depois um T-Rex e Pickle recuam apavorados, pois seu inimigo agora é uma fusão das feras mais poderosas da Terra. Para ele, Baki parece ter mandíbulas de T-Rex, patas de Triceratops e asas de Pteranodonte. Atônito, ele vê Baki saltar, torcer suas mãos e jogá-lo no chão. O Homem das Cavernas só entende que foi mordido e arremessado por um T-Rex. Quando Pickle se levanta e olha para sua mão, Baki o ataca novamente. Desta vez, o Homem das Cavernas salta e utiliza a cerca atrás dele como uma plataforma de lançamento, conseguindo uma arrancada completamente horizontal. Esta era a técnica que lhe proporcionava o máximo de impulso possível para enfrentar dinossauros que eram 100 vezes maiores do que ele. No entanto, Baki nem sequer tenta se mover de sua posição. Ele encara o ataque de frente e lança o Homem das Cavernas para o ar com seu próprio impulso, apenas com um leve movimento de sua mão. Pickle bate nas arquibancadas e se levanta, enquanto Baki marca território nos cantos da arena como um cão. Isso enfurece Pickle. Ele se abaixa, e Baki diz que exagerou fingindo ser dinossauro. Agora lutarão como humanos. Ele se aproxima do Homem das Cavernas, que o derruba com força e pisa nele várias vezes. Baki treme de emoção, e ao se levantar, Pickle o soca, fazendo-o voar. Ele cai de pé, então Pickle acerta um uppercut, e ele dá uma cambalhota antes de cair de pé novamente. Pickle continua atacando, e ele se esquiva de todos os golpes, pensando que precisa vencer o homem primitivo antes de lutar contra seu pai, reduzindo seus movimentos até parecer que estava dançando para longe de... Pickle soca, chocado com a velocidade incrível. Ele ataca Baki, que parecia um fantasma intocável, por mais rápido que fosse. Parecia atravessar Baki, que era tão difícil de pegar quanto uma borboleta. E ao atacar novamente, isso se repete várias vezes. Pickle fica surpreso, se distancia e continua atacando Baki ferozmente, que segue dançando e esquivando. Mas então ele se posiciona atrás do homem primitivo e aplica o golpe mais forte da história da luta. Pickle já suportou golpes assim 2 vezes, mas esse foi demais, e ele se contorceu de dor. Baki quer garantir que o homem primitivo não possa ter filhos hoje em dia. Mesmo após o golpe devastador, Pickle não parece desistir e persegue Baki com ainda mais intensidade. Ele se levanta, tremendo de raiva e expectativa, e sorri largamente para o oponente. Baki nota feridas no corpo de Pickle, atravessando o peito, e se pergunta como ele as conseguiu. Ao ver os mesmos ferimentos nas costas, percebe que eram marcas de mordidas de um T-Rex. Os 3 homens assistindo à luta começam a aplaudir juntos, sem sinal para o homem que sobreviveu à mordida de um dinossauro. Pickle começa a reorganizar suas articulações para sua forma final de batalha, tornando-se maior, mais forte e resistente. Baki agradece por mostrar sua forma final, sinal de amizade e respeito, e retribui bloqueando o golpe total de Pickle, que o arrasta no chão. Pickle o persegue, acerta um soco forte, mas Baki salta e chuta o punho com os pés, anulando o impacto. Baki sorri e diz que, apesar do Homem das Cavernas ter vantagem física, ele possui habilidades desenvolvidas pela civilização.
Pickle ataca com força, mas Baki bloqueia e chuta seu rosto. Baki lembra de sua história e de todos que o apoiaram até ali. Então, ele vê a história do choroso Pickle também. Entre as feras que o levaram lá, estavam os rostos dos humanos que ele derrotou. Pickle o ataca, e Baki usa o tempo para pensar na resposta. No final, ele deixa o corpo decidir. A decisão é vencer com um soco. Ele acerta Pickle, que tenta atacá-lo de novo. Mas Baki usa o impulso para acertar seu queixo com um soco suave, e finaliza com um forte contragolpe. Pickle está impotente, pois Baki continua a socá-lo, empurrando-o para a beira da arena. Nem a força nem o tamanho do Homem das Cavernas funcionam contra Baki. Mesmo quando tenta se mover rapidamente, como fez com Jack, Baki acompanha sua velocidade sem perder nenhum soco. Com golpes fortes, Baki derruba Pickle. Quando estava prestes a vencer, ele desperdiça a chance e decide mostrar que pode derrotar o homem primitivo de várias formas. Ele desafia Pickle para uma competição de resistência, e depois, inicia uma briga onde eles se socam com força total. De repente, Pickle usa um golpe que o agarra e o derruba no chão. Baki é nocauteado, e quando os médicos chegam para ajudar os dois lutadores feridos, Tokugawa pergunta aos dois lutadores ao seu lado sobre suas opiniões. Hetsu afirma que Pickle é o vencedor absoluto, mas Hanayama discorda. Ele diz que os fracos só vencem os fortes com golpes e armas. Se Pickle usou um movimento, então reconheceu que Baki era mais forte. O gangster acrescenta que os fortes não podem usar truques. Tokugawa acredita que os dois mestres estão certos e são igualmente duros. De repente, Pickle se levanta, ainda cambaleando, e sai da arena sem ser impedido. Baki foi levado ao hospital, mas deixou o tratamento e encontrou Pickle no prédio mais alto da cidade, apreciando a vista. Ele se senta ao lado do veterano e imagina um mundo coberto de plantas e vida selvagem jurássica. Após um tempo, há discussões sérias sobre o destino de Pickle, e nem os Ichigo nem a ONU conseguem decidir. Então, escolhem 1 bilhão de pessoas para votar. Se Pickle deve ser recapturado e colocado na camada de salgema ou deixado livre. Por uma margem apertada, os que querem colocá-lo de volta vencem, mas são falsas. Einstein e Stridon HM vão a Tóquio para buscá-lo, embora decepcionados com a humanidade. Mas Pickle não planeja ser colocado de volta em um depósito ou ficar preso. Ele se libertou das amarras, do clorofórmio e da porta de aço que o prendia. Roubou a cabeça do T-Rex e surpreende Stryten com ela como presente por cumprir sua promessa de levá-lo a homens fortes. Então, o homem primitivo desaparece em Tóquio sem deixar rastros, nunca mais encontrado por nenhum governo. Após lutar com Pickle, Baki faz um exame médico completo, pois vai enfrentar seu pai, Yujiro Hanma, pelo título de homem mais forte. Seu corpo está bem, então ele volta à vida de estudante. Uma manhã, ele encontra sua namorada Kozu, ambos atrasados para a escola. Kozu finge ter se divertido com outros enquanto Baki lutava com o Homem das Cavernas. Ele diz que é bom para ela e ela o repreende, chamando-o de sarcástico. Ele ri e segura sua mão, sem querer se afastar ainda. Logo, Baki é cercado por 2 bandidos em um beco escuro, tentando extorquir dinheiro dele. Os socos não o afetam, então o líder saca uma faca. Ao ver a faca, algo desperta em Baki. E o bandido sente sua faca encolher como uma cobra no inverno. Nesse momento, um funcionário de escritório que parecia ser comum chega ao local e diz a Baki que não é correto intimidar alguém tão pateticamente mais fraco do que ele. Baki fica agradavelmente surpreso ao ver o homem chamado Kuriagawa, que era o secretário de sua mãe quando ela ainda estava viva. Kuriagawa diz aos 2 bandidos para agradecerem a ele, já que os poupou de alguns meses de hospitalização, e os obriga a fugir. Depois disso, ele leva Baki até uma cafeteria para que possam conversar sobre os velhos tempos. Kuriagawa ouviu rumores de que em breve acontecerá a maior batalha entre Baki e seu pai, Yujiro Hanma. Ele espera que seja mais épica que um confronto entre Mike Tyson e Jake Paul. No entanto, Baki diz que é só uma luta simples de família. Kiriawa não aceita isso, pois acredita que é para vingar a mãe de Baki, Emi, morta por Yujiro. Baki sabe disso, pois há 5 anos, quando lutou com o pai pela primeira vez, sua mãe não estava com ele. Sempre soube que ela não era comum. Casou-se com um homem rico, e na lua de mel, viu que Yujiro tinha a aura de um predador. Ao vê-lo matar um grande artista marcial com um chute, ela ficou mais excitada que o Oceano Pacífico. Yujiro percebeu isso. Naquela mesma noite, ele entrou na mansão do marido dela, matou o homem e os guardas, e reivindicou Ima. Deu a ela a função de criar um filho forte. E mais se dedicou a isso.
Nunca tratou Baki como filho, mas como alguém para saciar a sede de poder de Yujiro. Criou-o como esportista de elite, esperando que Yujiro a amasse, se transformasse seu filho em alguém como ele. No entanto, Yujiro não se importava com o amor, e seu relacionamento com Imai era só para ter um filho forte. Ela descontou sua frustração em Baki e o agrediu várias vezes. Ele perguntou se ela o amaria se ele derrotasse Yujiro e se tornasse o mais forte. Baki queria o amor da mãe e conseguiu. Quando Imai sacrificou sua vida para salvá-lo de Yujiro, ele estava caído e quase inconsciente. Para salvar sua vida, Imai enfrentou Yujiro e o socou no rosto. Olhou nos olhos do homem mais forte e disse que teria que lutar com ela. O resultado foi óbvio. Yujiro a esmagou com Ibirro. Quando Baki lembra do sacrifício da mãe, chora e diz que está vivo por causa dela. Acredita que sua força vem das ações de Imi, mas ela desistiu de sua vida para salvá-lo. Por isso, ele não luta contra o pai por vingança, mas para retribuir o amor dela. Ele seca as lágrimas e o ranho. Kuriagawa se curva, pedindo desculpas por não considerar seus sentimentos. Baki retribui, agradecendo por se importar com ele. Depois, Baki vai à casa de infância e treina para a luta contra seu pai. Encarando a parede do porão até imaginar Yujiro, Baki ataca a ilusão de seu pai, mas ela o golpeia tão forte que causa um terremoto. Baki é lançado na parede e nocauteado com um soco de um Yujiro imaginário, como Jake Paul terminará contra Mike Tyson. Enquanto isso, o dono da maior arena subterrânea do Japão, o anão Tokugawa, se reúne com o primeiro-ministro japonês. Ele oferece $100 milhões pela aprovação e cooperação do governo para uma luta entre Baki e Yujiro. O primeiro-ministro fica surpreso com a oferta, mas, ao discutir com outros ministros que conhecem mais sobre os dois, ele descobre que Yujiro já atacou um primeiro-ministro anterior e derrotou centenas de guardas armados sozinho. Além disso, os Ewa assinaram um tratado de amizade com ele, considerando-o tão poderoso quanto uma nação inteira. Por isso ninguém cogita ferir Yujiro. Poucos o conheceram como Oliver, o homem mais forte dos Isaiwa. Embora prisioneiro, Oliver tem tanta liberdade que Aaron Yeager invejaria. Em um confronto, Oliver ataca Yujiro, mas seu soco é lento. Yujiro o atinge no rosto, lançando-o com um único golpe. Ele muda de estratégia e ataca com um golpe de luta livre, mas também não basta e Yujiro o faz cair em uma disputa de força. Outra pessoa autorizada a ferir Yujiro é o veterano de guerra Stridun. Ele pode chamar Yujiro de amigo, mas deve tentar matá-lo seriamente uma vez ao ano. Stridun é especialista em artes marciais, jogo sujo, armas e explosivos. Ele cria uma mistura explosiva forte o suficiente para explodir aço com pouca quantidade e planeja usá-la contra Yujiro. Ele coloca o explosivo nas luvas e sapatos e veste uma armadura. Porém, enquanto aguarda Yujiro, ele se apavora ao ouvir sua voz. Stridun tenta explicar o plano. Dessa vez, Yujiro ri como um macaco que viu algo engraçado, pois sabe que os preparativos não são suficientes para derrubá-lo de uma só vez. Ele joga o capacete no ar e diz a Stridun que quebrou sua promessa. O soldado tenta parecer corajoso e diz que não desistiu. Mas quando o capacete cai e a armadura racha, percebe que está ferrado. Ele bate as luvas e sapatos para ativar os explosivos e mostrar que se rendeu. Depois, Yujiro encontra Tokugawa e pergunta se ele fez os exames médicos. O velho anão não acredita que tais palavras gentis venham do mais forte e violento dos homens. Ele se pergunta se ficou senil, pois ele, mais que ninguém, não deveria perguntar se as pessoas estão bem. Yujiro manda o velho parar, mas ele continua e tosse muito sangue antes de desmaiar. Era isso que Yujiro queria alertar Tokugawa, pois, só de olhar, percebia que ele não estava bem. Após uma vida de lutas, Yujiro obteve o superpoder de detectar a fraqueza de qualquer um com um olhar. Seus sentidos estão tão aguçados que ele identifica o câncer antes de surgir. E do papai. Antes de irem comprar leite, Tokugawa acorda no hospital com o Dr. Kures, um grande artista marcial. Ele diz ao velho para descansar, pois sua condição é ruim, com um câncer de pulmão grave. Por outro lado, Baki sai para caminhar à noite e para diante da melhor escola de karatê. Ele vê Katsumi, o diretor, praticando novos movimentos com um saco plástico. Após perder um braço na luta contra Piccolo, desenvolve um estilo de luta com um braço só. Ele sacode o saco com golpes supersônicos e, de repente, Baki entra e acerta o saco de volta nele. Ele sobe ao 9º andar e entra pela janela. Katsumi fica impressionada.
Baki também se impressiona com a determinação de Katsumi em se fortalecer, mesmo após perder um braço. Falam sobre a dificuldade de criar sua identidade quando o pai é famoso. Jogando vôlei com um saco plástico, Katsumi acerta o rosto de Becky, que pega e explica que não odeia mais o pai. Ele joga o saco para cima e o corta com um chute, dizendo que, sem ódio, ainda quer lutar e vencer seu pai. Depois, eles se sentam para se hidratar e relaxar. E Katsumi conta a Baki que Sia King Hetsu começou no boxe. Baki fica curioso e pede a Katsumi que conte tudo. Hetsu, que perdeu a perna contra Piccolo, entrou em uma academia de boxe e pediu ao treinador para entrar. O técnico tenta ser sensato e destaca que não treina para as Olimpíadas Especiais. Hetsu disse que se ele pode lutar com uma perna só, seu oponente também deveria, e o treinador decidiu aceitá-lo. Pediu a Hetsu que chutasse com uma perna só. Pediu que acertasse um saco de pancadas com força total, e o mestre de Kung Fu perguntou se tinha um substituto para isso. O treinador riu e prometeu ser seu personal trainer se conseguisse danificar o saco, e Hetsu decidiu tentar. Ele mostra sua força com um soco, transformando o saco de pancadas em pedaços. Ninguém acredita no que ele fez. Apresentamos o campeão de boxe dos pesos leves. Manny está sendo entrevistado antes da próxima luta pelo título no mesmo ginásio. Ele venceu todas as suas lutas por nocaute no primeiro round, e a mídia está animada para sua próxima luta. Manny está confiante em suas habilidades, dizendo que não se preocupa com números, apenas com o ringue, onde a verdadeira mágica acontece. Mais tarde, enquanto está treinando, Manny observa o saco de pancadas que Hetsu destruiu. Apenas ao olhar para isso, o campeão de boxe percebe que Hetsu é muito forte. Ele deseja treinar contra ele e convence seu treinador de que tentará não machucá-lo. O treinador se aproxima de Hetsu com a proposta, mas ele a recusa após olhar para Manny. Ele declara que o boxeador está em uma grande desvantagem em relação a ele, e que não pode levar a sério alguém como ele. Manny quer toda a fumaça e manda Hetsu calçar as luvas e lutar. Hetsu entra no ringue e avisa que será perigoso, mas o boxeador só grita para colocarem as luvas no artista marcial. A luta começa, e quando Hetsu se posiciona, Manny percebe que ele está focado. Ele ataca, mas é nocauteado por um soco rápido que nem vê chegar. Depois, Hetsu volta ao treino de imagem e o treinador o repreende, dizendo para praticar boxe se estiver na academia. Ele responde confiante, dizendo que praticará boxe de verdade se um boxeador o derrotar primeiro. Manny aceita as palavras de Hetsu e diz que ele pode ter vencido hoje, mas fez inimigos de todos os boxeadores do mundo. Logo após, o treinador encontra outro parceiro de treino para Hetsu, desta vez, um boxeador peso pesado do Zemiwa Senwa. O treinador quer que Hetsu conheça seus limites lutando contra um adversário muito mais pesado. A luta começa, e Hetsu percebe que o boxeador pesa pelo menos 15 quilos e a mais, e tem ótima velocidade e trabalho de pés. Com um soco, o boxeador o manda para o canto, mas Hetsu nota que a pegada na luva é fraca. Ele usa isso e rebate o próximo soco com uma cabeçada, fraturando os dedos do boxeador. Hetsu continua e caminha em direção ao boxeador com uma postura estranha, quebrando o osso do braço ao tentar bloquear o rosto. Para surpresa de todos, isso é só o começo de sua carreira no boxe. Já Stridham visita Baki a pedido dele e descobre que o garoto quer um jantar normal com seu pai. O veterano não acredita e diz a Baki para parar de ser tolo, pois se ele e Yujiro estiverem juntos, será como se metade do mundo estivesse na sala. A testosterona está presente. Baki ainda não aceita, e continua descrevendo o jantar ideal que teria com seu pai, desejando que Yujiro faça algo paternal e cozinhe arroz para ele. Stridham acha difícil aceitar essas palavras, mas as transmite a Yujiro durante o almoço. Yujiro fica furioso com as exigências do filho e sai do restaurante. Logo após, líderes das nações mais poderosas se reúnem no Japão, incluindo a versão anime de Barack Obama. O primeiro-ministro do Japão diz que Yujiro logo lutará contra seu filho, que também é reconhecido como uma força nacional. Ele pede ajuda para garantir a segurança do evento. Um homem pergunta por que não deixam pai e filho lutarem livremente, já que é uma disputa familiar. Obama intervém, mas a Dollar Store o interrompe. Ele mostra uma garrafa com pó frio que Yujiro fez esmagando madeira para mostrar boas relações com o homem mais forte. De repente, Yujiro entra na sala após nocautear os seguranças e fazê-los urinar nas calças. Ele esmaga o pote de pó frio e o coloca na mão do falso Obama como uma cruz, lembrando da promessa de amizade. Como parte da promessa, Obama jura não interferir na vida pessoal de Yujiro. E Yujiro não gosta que interfiram em seus assuntos. Dollar Store Obama diz que, se ele lutar com o filho, será uma guerra virtual, não uma disputa doméstica. E eles só querem proteger seu povo do fogo cruzado. Yujiro aceita
e sai, dizendo para fazerem o que quiserem, mas longe dele. Na casa de Beck, ele treina de manhã contra seu pai imaginário, que é basicamente o que faço no meu tempo livre. Depois, ele toma café da manhã sozinho, mas com sua forte imaginação, que chamam de esquizofrenia, conversa com Yujiro, que não está lá. Seu pai imaginário não gosta que ele não cozinhe e o derruba com a mesa. Baki cai de pé e ri, pensando que quer lutar assim com seu pai. Ele se prepara para a escola e encontra Kozu esperando fora. Ela já o ouviu e quer saber quem estava lá, mas acredita quando ele diz que era seu pai imaginário. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!